O terceiro parágrafo, na apostila, página 15, consta uma pergunta como subtítulo: que quer isto dizer? E é claro, na cidade de Jerusalém, está escrito na apostila, judeus religiosos que habitavam várias nações foram atraídos pelo alarido das línguas estranhas. Lembram a figura que eu enfatizei lá no Monte Sinai? O alarido, o barulho. Pois quando nós falamos línguas estranhas, sós ou em conjunto, é como um barulho de muitas águas, é um alarido gostoso. Voltando ao pastor Alcibiades, ele nos contou que quando ele assumiu a igreja que ele pastoreou em Belém do Pará, uns 5 ou 6 meses depois, um vizinho, o templo antigo, o templo menor, o templo original, o vizinho da igreja, dizer uma família de médicos, perguntou a ele num certo momento: o senhor pastor novo, tal, me diga uma coisa, pastor, por que agora a igreja é tão silenciosa? O que foi que houve? Um vizinho perguntou a ele por que a igreja é tão silenciosa, o que é que houve? E aquilo mexeu com o coração do velho pastor. Ele disse: como assim? Não, porque a gente ouvia uns barulhos interessantes, diferentes, mas agradava. Agora não tem mais barulho. E disse o pastor Spick que ele perdeu a noite de sono. Aquela pergunta arrancou-lhe uma noite de sono. Ele contava isso para nós. E foi pedir a Deus: Senhor, por misericórdia, a igreja está sem fazer barulho. Sabe o que é, irmãos? É porque mais que as pessoas incrédulas não entendam, mas já que a obra de Deus agrada, porque é barulho que vem do céu, aleluia. E devemos sempre manter este barulho, não com exagero, peripécias ou teatralidades, como estão usando agora alguns aí, mas com essa gostosa forma que vem de dentro, como rios de água viva, como disse Jesus, que correm do nosso interior, aleluia. Agora pergunto eu: para que perguntar, pastor? Só por perguntar. Nós que falamos línguas estranhas, não é gostoso falar, irmão? É gostoso falar, irmão? Faz bem, é uma coisa agradável. Imagina. Muito bom. Quando aconteceu, sabemos, juntou uma multidão defronte ao cenáculo, que, sem entender o que estava acontecendo, atônitos e maravilhados, perguntavam uns para os outros. Eu estou lendo a apostila. Que quer isto dizer? Olha que célebre pergunta. Que célebre pergunta. Pergunta que ainda hoje ecoa na história. Qual de nós, pentecostais, não nos atemos a essa pergunta e nos leva a buscar, entender, falar e até pregar? O que é isso dizer? Ou seja, que novidade é essa? E qual a finalidade disso? Como se alguém perguntasse hoje, e eu, modéstia à parte, como pastor, ouvi pessoas me perguntando: pastor, para que ser batizado com o Espírito Santo? Sério, eu já ouvi essa pergunta. A novidade, se podemos assim afirmar, é o aspecto transcendental do derramamento do Espírito. Ouçam bem, que ultrapassa a experiência. Não é só a experiência que por si só é gozosa, enfim, a experiência de falar língua estranha. Mas ultrapassa a experiência. É a própria
realidade de um poder de Deus. Ouça, meus irmãos, meu Pai, poder de Deus. Gente, quem sou eu? Quem somos nós? Para se já não bastasse pela graça, sois salvo. Aleluia. É que a gente não para mais para pensar essas coisinhas, sabe, irmão? Vai que vai, como diz o capixaba, vai batido, vai batido. Aí não para pensar essas coisinhas não, sabe, pastor? Seja por causa do dia a dia, dos interesses, seja o que for. A gente não para às vezes mais para pensar essas coisinhas. Quem sou eu? Quem somos nós? Para podermos dar testemunho de que Jesus nos salvou. E hoje o que tem de evangélico batendo canela por aí é uma festa. Tem evangélico para todo gosto. Da estatística, a realidade das ruas, o que não falta são evangélicos. O que não falta é gente dizendo que é evangélico. Mas o que interessa não é o adjetivo evangélico. O interesse é ter a certeza de que é salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Não é crente de carteirinha, membro de igreja. Não é crente vegetativo que nasceu e foi criado e nunca teve a experiência pessoal da salvação. Quando Jesus vem buscar a igreja, ele sabe quem vai levar. E só vai levar quem está inscrito no livro da vida lá no céu. Na secretaria da igreja, milhares, amém, tomara todos. Mas lá no céu eu não sei, não posso julgar e jamais o faria. Só faço esforço para que eu esteja lá, com o meu nome, para um dia chegar lá. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então uma coisa é ser evangélico. Bom, me chama de evangélico, está certo. A gente vai para o hotel, profissão, tal, religião, evangélica, tá bom. Mas não basta. Temos que ter a certeza da salvação. Então, quem somos nós, irmãos? Para que o sangue de Jesus tenha nos lavado de todo o pecado, nos perdoado e nos justificado para Deus. Quem somos nós? E se já não bastasse, vamos nós, quem somos nós? Para que por sua misericórdia e graça, sejamos revestidos com o poder do alto, aleluia. Presta atenção a isto. Presta atenção a isto. Então essa novidade, essa experiência transcendental do derramamento do Espírito que ultrapassa a experiência. A experiência pela experiência já é gostosa, enfim. Agora, ela ultrapassa, é até a consciência que eu estou revestido com o poder, olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem crê nisto? Do nada criou todas as coisas. Quem crê nisto? Do nada, do nada. Né? Já tem crente pregando o Big Bang, viu? Cuidado aí com esses crentes que pregam o Big Bang aí. Do nada criou todas as coisas. Quem crê assim? Este poder inexplicável criou a terra, o céu, o sol, enfim, tudo que está. Entendeu? Este poder ressuscitou Jesus dos mortos. Oh, meu Pai do céu. Esse poder, nós somos revestidos dele, irmão. Presta atenção, irmão. Nós é que não paramos para pensar. Essa que é a verdade, nua e crua. Somos revestidos com um poder que transcende o nosso entendimento. Não dá para explicar sobre isto, mas dá para viver e glorificar a Jesus com isto. Aleluia.
cientificamente, não tem catedrático que diga sobre este poder, sua essência e seu efeito. E no escopo da sua manifestação, somente podemos entender que seja a vontade de Deus se manifestar em nós e através de nós. Pelo amor de Deus. Quando deitarmos hoje em nossa cama, perguntando, Jesus, eu mereço isso? Eu digo, não. Não, não. Mas, peraí, não merecemos ser salvos. Não merecemos falar línguas estranhas. Não merecemos o poder de Deus nos revestir. Não merecemos o nome escrito no livro da vida. Não merecemos estar contado no dia do arrebatamento. Não merecemos corpos glorificados. Não merecemos o céu. É pela graça de Deus, aleluia. Oh. Pela graça. E a coisa é tão profunda, tão inexplicável, que os teólogos só encontraram uma frase e não passam dela. A graça é um favor imerecido. Não dá mais para falar só isto. Que coisa, hein? E aí ele vem e nos reveste, nos envolve, e se fosse pouco, ainda nos faz testemunha do seu Filho. Meu Deus do céu! Por isso que não se pode dissociar poder do Espírito Santo e santidade, porque nós passamos a ser testemunhas do seu Filho. Oh, meu Deus! Ei, meu pastor, já pensaram nisso? Aham. Tudo isto nos foi prescrito pelo profeta Joel, sem prévia reivindicação humana. Abraão não pediu poder. Senhor, prepara poder para depois demar. Não. Isaac não pediu poder. Senhor, prepara poder. Jacó nem falava nisso. Nenhum profeta, ninguém. Senhor, Deus, é o seguinte, vamos entrar num acordo aqui. Nada. Tudo isso foi prescrito pelo profeta Joel, sem prévia reivindicação humana. Quando Joel, na época de crise moral, espiritual, social, econômica, política de Judá, gritou: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Alguém pediu? Alguém reivindicou? Alguém entrou no acordo? Não, ele disse que ia fazer. Oh, Barabaixu. A gente aqui não para pensar mais nisso, irmão. E meu pastor, ele não para nada. O dia, o vai, não para mais não, irmão. Mas é assim. Não houve reivindicação prévia. Houve uma promessa na soberania e na sua forma natural, pela graça de Deus, aleluia. Tal novidade seria como foi a operação numa repentina mudança do status quo dos primeiros seguidores de Cristo, os quais, medrosos e apáticos, viu?
após a gloriosa experiência, não foi mágica não, foi operação sobrenatural, cientificamente inexplicável, transcendental no que nós possamos imaginar. Após a experiência foram dinamizados e expandiram num admirável e simultâneo movimento não humano, que envolveu todos os crentes de então, de Pedro apóstolo ao anônimo. Eita, Deus colocou todo mundo numa situação só, balançou, e a Bíblia diz que não somente eles, mas a contar, somando aqueles que iam se convertendo da maneira que ele foi peculiar, por perseguição, por designação ou por determinação na chamada. Os crentes se espalharam por toda a abrangência da geografia que Lucas escreveu no livro de Atos. Hoje tem internet, tem trem, tem avião, tem ônibus, tem tudo. Deixa para lá. Deixa para lá. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque em cerca de 40 anos da data, Paulo pôde dizer na carta aos Colossenses, não me foge a memória, capítulo 1, e este evangelho alcançou aí todo mundo. Como, gente? Era jumento, cavalo, carruagem, a pé, nem bicicleta tinha. E eu pergunto, dá para explicar humanamente, meu querido? Dá para explicar, meu amado? Para pensar um pouquinho, dá para explicar? Não dá, irmão. Não é transcendental? Cientificamente não se explica? É só o poder de Deus, aleluia. E diz a palavra de Deus, livro de Atos 12, 24, diz assim, vou ler exatamente, tá bom. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia, não diz cada mês, não diz cada ano, diz num período de 24 horas, e cada dia crescia em número. O que é isso? Causa inveja, causa, irmãos. Humildemente eu digo, causa inveja. Eu digo isso na igreja, irmão, causa inveja. Aliás, causa até espanto para nós. Hoje nós temos internet, então eu já falei. Na época, irmãos, tinha muita fé. E se entregavam na cachoeira, desculpe o termo, do poder de Deus, para que, desabando de onde estava, corresse no rio do Espírito do poder, que levava e desaguava aonde Deus bem interessava. Aleluia. Glória a Jesus. Desde o derramamento do Espírito Santo, nós, agora eu enfatizo, os legítimos pentecostais, não descartamos falar línguas estranhas, se opondo aos secessionistas, adeptos de uma doutrina construída por alguns teólogos reformistas, está na apostila, negando a continuidade da maravilhosa evidência da glossolalia. E não é verdade? Ao mesmo tempo, e é lamentável, que alguns criaram motivos para os que nos criticam como pentecostais, chegando à ironia e ao deboche em alguns casos. Alguém ouviu recentemente um teólogo, não vou citar um teólogo presbiteriano na internet, fazer deboche com o nosso pentecostalismo? Alguém lembra disso? O tal do Augusto Nicodemos, alguém já ouviu isso? Chega a ser um desrespeito
Essa que é a verdade. Ah, pastor, ele conhece muito a Bíblia. Eu não estou sabendo disso, não. Ele chega a ser um desrespeito fazer o que se faz em pleno século XXI, olhar para nós e debochar, como acha que deve debochar, usando palavras e termos bonitos e eloquentes. Mas no cerne é isto aqui. É preparar caminho para que o pentecostalismo, na visão desses, seja motivo de deboche, de desdém. Mas graças a Deus, isso é igual a massa de padaria. Quanto mais bate em pentecostal, mais pentecostal cresce, bendito seja o Senhor. Quem quiser que duvide. E nós não revidamos, não odiamos e nem ficamos com mágoa. Apenas somos pentecostais. Não é, minha irmã? Tal conceito dos que advogam ter cessado esta operação do poder desde o dia de Pentecostes, normalmente defendido pelas denominações históricas e particularmente as que admitem exclusividade como segmento reformista, eles aceitam o livro de Atos apenas como uma narrativa histórica, não constituindo base para a formação da doutrina distintiva sobre o Pentecostes, servindo o texto apenas para informar, segundo eles, os acontecimentos de uma experiência única para os crentes do primeiro século. Argumento que deturpa a verdade bíblica sobre a evidência atual das línguas estranhas e, na sequência, dos dons espirituais. Ouça aqui, irmão. Ouça aqui. Infelizmente, já ouvi de pastor assembleano admitir que no Velho Testamento eram operados os dons espirituais. O que é isto, meu Deus? O que é isto? As manifestações, elas começaram a acontecer depois do dia de Pentecostes. Não tem como. E neste caso, eu sou um pouco radical, não sou melhor que ninguém, com o que nos ensinou o homem de Deus, saudosa memória, Eurico Bergster. Ainda adolescente natal, ele pastor da igreja lá por um tempo, ele dizia, como ensinou muitos aí, que os dons espirituais, como estão descritos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, não somente se manifestaram depois do dia de Pentecostes, mas ainda só através do que são batizados com o Espírito Santo. Ponto final. Pega qualquer literatura dos que negam o derramamento do Espírito atual, e você vai ver que o médico pode ser usado pelo Espírito Santo, é um dom que Deus lhe deu. Não, o médico estudou medicina, irmão. É uma vocação natural. É uma vocação natural. Quantas vezes você vê um médico, um engenheiro, alguém que tem uma gradação educacional, parabéns, e chega na igreja humilde, anônimo, e por vezes Deus usa com alguma atividade que não é a medicina, é uma coisa de Deus do dom. É bem distinta essa história, irmão. Não tem explicação humana, a verdade é esta. Pode ter explicação de conteúdo, mas como opera, não tem, irmão. É coisa de Deus. Eu estava em Roraima, uma ocasião, lá no pastor... Ai, fugiu o nome. Bom, pastor lá em Roraima. Estava lá, foi levar um missionário nosso para lá.
E estava acontecendo uma festa da igreja. Pastor, quando for a hora, me fala, eu não quero abusar do horário. E chegou naquela manhã, chegou lá um automóvel preto, e 2 cidadãos de terno, bem vestido, procurando por alguém. Muito bom. E o pastor levou lá na cozinha da igreja. E estava lá um cidadão sentado, uma roupa comum, numa caixa de madeira, e uma irmã, descasca a batata acima, papapá, e ele lá. Os 2 chegaram, olharam, era o patrão deles. Lá no gabinete, na empresa que ele era o proprietário, dono, tinha que ter assunto, hora e tempo para ser ouvido. Ali estava sentado numa caixa de madeira, descascando batata para a gente comer no almoço. E a irmã, fala assim, tá, irmão? Tá, um calor terrível. Sabe o que é isso, irmão? É porque lá ele é o que Deus deu como atividade do pão de cada dia. Mas aqui era um dom de vocação, ajudar na igreja naquilo que Deus lhe deu. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isto? É Deus que faz. Ali ele não era o Senhor, ali ele era o servo. Lá ele era o Senhor, o patrão. Estão entendendo essa colocação, irmão? Sabe por quê? Porque não dá para explicar quando Deus faz na vida do crente, seja o dom espiritual, o vocacional ou de ministério, as 3 qualidades de dons. Amém? Muito bom. Só que eles assim agem a ponto de se contradizerem. Ouçam bem. Em alguns, aceitando que línguas estranhas e dons espirituais serviram apenas para o tempo dos apóstolos, como a concessão especial de Deus para alavancar o início e o desenvolvimento da igreja. Outros, desse mesmo pensamento, ouçam que coisas aberrantes, afirmam que tais operações cessaram com o cano da Sagrada Escritura. Quando completou o cano, cessou. Agora só a Escritura. Lógico, só a Escritura, eu creio nisso, mas não por causa disto. E outros mais admitem cessou por completo, restando apenas alguns dons especiais. E vai lá com essa ideia. Bom, não nos interessa muito isso, só citar. Consequentemente, essas dissensões, se não tivermos cuidado, são capazes para desacreditar, perverter ou contaminar aonde não se enfatiza a mensagem pentecostal. Esta que é a verdade. Tornando-se elas, para nós, doutrinas falsas ou heréticas, pois contradizem a Bíblia, e não só no seu aspecto histórico, mas quanto à prova pessoal de cada um, na evidência além da hermenêutica bíblica. Não é verdade, irmão? Quem é que pode dizer que eu sou louco se eu falo língua estranha? Quem vai dizer que eu estou um desvariado porque eu falo? Pode dizer o que for, eu falo línguas estranhas, acabou. E não estou para explicar porque falo porque dou graças a Deus que Ele tem misericórdia de mim. Essa que é a grande verdade, na linguagem mais simples e comum que se possa. Tentando confundir quem fala línguas estranhas. O que é isso, pastor? Vou dizer aqui. Pastor, estou olhando para o senhor, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Eu coloquei aqui, irmãos. Os que assim se conduzem tentam confundir quem fala as sagradas escrituras, as sagradas línguas estranhas, querendo alguns comparar que tais fonemas, ouçam bem, podem se identificar com os que chiureiam, a exemplo dos adivinhos e necromantes. Já ouviu alguém dessa área dizer que nós temos uma identidade com esse espiritismo? Porque lá eles falam uma língua estranha, falam chiureio, assim como os católicos pentecostais falam chiureios.
E eu só posso entender, não porque saiba mais, mas eu só posso entender que tais identidades estão ligadas ao profeta Isaías 8,19, aonde está escrito que os necromantes e adivinhos chiureavam, isto é, expressavam murmúrio entre os dentes, e está identificado teologicamente tais comportamentos com invocação de, aspas, espíritos de mortos, assim como Esaú foi a necromante pedir para falar com Samuel. Olha que identidade. Então, essa identidade, só podemos concluir, é a identidade com os demônios. Com os demônios. Então, nós não falamos línguas senão do céu. Agora, tais religiões, sejam elas do candomblé, da macumba, e desculpa a franqueza, sem fria sensibilidade, e até dos tais católicos carismáticos, eu digo com a minha tranquilidade, Jesus não nos enganou. Deus não nos enganou. Se nós não somos fadados à idolatria, à doutrina falsa do catolicismo, como que eu vou admitir que lá como cá, falam línguas estranhas como nós? De jeito nenhum. Lá é língua diferente e que Deus o julgue. Amém? Finalmente, nesta ocasião, não negamos que todo avivamento, que disseminou a formação de igrejas pentecostais, a exemplo da igreja primitiva, aconteceu num vazio de doutrina. Espera aí, pastor, deixa eu entender. Vou colocar aqui, ó. Não significando que tenha ocorrido acaso ou discrepância sobre o cumprimento da promessa, pois mesmo naquela ocasião do Pentecostes, não havia literatura específica e nada impediu a plena operação desse poder. Deixa eu colocar. A própria realidade atual nossa, sabemos que os nossos missionários vieram de seminários e igrejas não pentecostais. A teologia que eles aprenderam descartava o pentecostalismo. Então havia um vazio doutrinário sobre este fato. Tanto quanto ressalvada épocas e proporções, na época do dia de Pentecostes, não havia literatura doutrinária sobre a questão. Mas eles creram. Deus operou. Da mesma forma que ao longo dos tempos, como exemplifiquei o próprio Brasil, nós, a Assembleia de Deus de origem, o vazio de doutrina sobre Pentecostes não impediu que Deus, da sua soberania, cumprindo a sua promessa, batizasse todo aquele que cria. Aleluia! Significa dizer o seguinte: a doutrina é importante, é necessária, nos baliza a fé, nos dá a convicção de falar o que cremos, mas não significa que é por causa dela que Jesus batiza. Quem entendeu? Entendeu, Ino? Não estou fazendo culto à ignorância, preste atenção. A igreja que eu pasto em Itaperuna, fundamos o Instituto Bíblico. A igreja do Odebiri tem um Instituto Bíblico, já vai na 18ª turma formada, graças a Deus. Mas não significa que isto seja a razão. Isto é uma extensão para que nós possamos nos abalizar na fé, e se for o caso, além da convicção, também pregar e explicar àqueles que ignoram. Entendeu, irmãos? Porque todo o movimento do avivamento começou num vazio de literatura pentecostal. Acreditam isto? E eu coloquei Pentecoste, coloquei o Brasil dentro destes dois extremos, lá e cá, do que nos aconteceu. Muito bem. Finalmente, meu Deus, eu estou no relógio. Finalmente, graças a Deus, que nós temos bons autores.
fundamentando a nossa doutrina atual, a doutrina pentecostal. E todos eles se contrapõem aos críticos e aos opositores da nossa fé, sem magoá-los, porque não precisamos revidá-los, mas diz com convicção a razão naquilo que nós cremos. Irmãos, embora no dia de Pentecostes não houvesse literatura específica e que nada impediu a plena operação do poder na época, o resultado daquela ocorrência, já disse aqui, vou repetir, o resultado daquele acontecimento é que a igreja de então avançou com a pregação do Evangelho, com sinais e maravilhas, de forma tão contundente, vou repetir, que em cerca de 40 anos, a palavra de Deus estava, como disse Paulo aos Colossenses 1, versículo 18, em todo o mundo de então. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Vale a pena ser pentecostal. Vale a pena falar línguas. Uma manhã de domingo lá no Aribiri, não quero dar exemplo da igreja para ninguém, eu perguntei assim, quantos são baseados no Espírito Santo? Vale levantar. Amém. Alguns não levantaram. Muita gente levantou. E preocupa, gente. Isso agora, quantos levantaram a mão falaram línguas hoje? Aí diminuiu. Quantos falaram línguas esta semana? Vai diminuindo. Irmãos, temos que buscar sempre esse renovo em nós. Não é para nos fanatizar e nem virar exibicionista. É porque faz bem nós sermos constantemente renovados neste espírito. E amanhã, se for o tempo, eu vou explicar na possibilidade a razão porque não somente fomos batizados, mas porque devemos permanecer, como disse Paulo, falo mais língua do que todos vocês. O falar línguas não é uma questão de fanatismo ou exibicionismo, é uma necessidade do crente que é batizado com o Espírito Santo. É um renovo constante. E veremos no epílogo a razão por que Ele nos batiza com o Espírito Santo. Deus os abençoe. Desculpe as minhas limitações. Amanhã, Seu José, estaremos aqui, se Deus nos permitir. Oremos uns pelos outros. Oreis pelo vosso irmão Quemuel, e Deus os abençoe.